tela aqui da apresentação. Muito bom dia a todos. Estamos dando início a mais um evento do nosso grupo de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, e uma que é também a aula do nosso curso de graduação na Faculdade de Direito da USP sobre controle das finanças públicas e orçamento. Esta aula ficará disponível no canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, e nós temos a grata satisfação hoje de contar com a colaboração do Rodrigo Oliveira de Faria, que é mestre em Direito Financeiro pela Faculdade de Direito da USP, com seu excelente trabalho, a dissertação Natureza Jurídica da Lei Orçamentária, certamente hoje a maior referência que nós temos no assunto de natureza jurídica da lei orçamentária. Rodrigo foi agente de fiscalização do Tribunal de Contas do município de São Paulo, foi analista de planejamento e gestão do antigo Ministério do Planejamento, atual Ministério da Economia, cargo que ocupa até hoje, e ocupou durante 4 anos o cargo de secretário executivo adjunto do Ministério da Justiça. Uma pessoa que tem uma extrema experiência, uma enorme experiência prática e um conteúdo acadêmico e teórico simplesmente muito, muito bom, como vocês vão perceber. E ele vai falar conosco hoje sobre gestão, governança e qualidade do gasto público, com um destaque especial para os aspectos orçamentários. Então, tenho a certeza de que vocês vão ter muito conteúdo, porque o Rodrigo é uma pessoa que tem um conhecimento sobre esse assunto como poucos, que já teve experiência, inclusive prática, a respeito disso. De modo que eu agradeço muito, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua colaboração e a palavra é sua. Obrigado, professor Conte. Bom dia a todos. É uma grata satisfação ter essa oportunidade de compartilhar algumas reflexões acerca do tema da gestão e da governança, da qualidade do gasto público, né, para que a gente possa examinar em que medida, de que maneira o processo orçamentário ele pode afetar e afeta efetivamente a qualidade do gasto, né? De que forma há um entrelaçamento e uma influência mútua aí desse aspecto do processo orçamentário em relação à qualidade do gasto. Então, esse vai ser o fio condutor aí da nossa exposição. O tema é bastante vasto, né? E, sem dúvida alguma, nossa intenção aqui é trazer alguns elementos para a reflexão e para a discussão de temas que precisam necessariamente ser aprofundados, né? Como norte, então, como já mencionei, vou utilizar a questão do processo orçamentário, indicando pontos de estrangulamento, pontos sensíveis em que essa discussão da qualidade do gasto público, da eficiência, da gestão, da efetividade das intervenções governamentais, ela, de alguma maneira, é impactada por dinâmicas macro que representam aí constrangimentos e restrições importantes com as quais os gestores no seu dia a dia têm que lidar, né? Primeiramente, então, nós vamos olhar o processo orçamentário, passando pelas etapas, né, de elaboração pelo Poder Executivo, da apreciação e alteração da peça orçamentária pelo Poder Legislativo, seguindo aí pela implementação dessa lei orçamentária pelo Poder Executivo e do controle da execução, né, por meio dos órgãos de controle que fiscalizam a gestão pública de uma forma geral. É importante, inicialmente, nós destacarmos algumas das condicionantes globais, das principais alterações normativas, alterações constitucionais que balizam aí
modificações estruturantes a respeito do processo orçamentário. Como é de conhecimento de todos, desde a edição da Emenda Constitucional 86 de 2015, né, tornou-se obrigatória a execução das emendas individuais, né? Então, a partir de 2015, que essa dinâmica começou a ser modificada, né? O orçamento ele sempre foi tido como um orçamento autorizativo, né? Mas a partir da edição da Emenda Constitucional 86, essa dinâmica já foi modificada em alguma medida por conta dessas emendas individuais que passaram a ter que ser obrigatoriamente executadas na razão de 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Posteriormente, nós tivemos também outras modificações bastante significativas. A Emenda Constitucional 95, ela instituiu o novo regime fiscal, né, estabeleceu o teto de gastos e limites para as despesas primárias, trazendo aí elementos de constrangimento global para a execução do orçamento e para a elaboração, inclusive, da lei orçamentária, que são bastante importantes. Posteriormente, nós tivemos, e de forma mais recente, duas emendas que terminaram por aprofundar contornos lá da Emenda Constitucional 86. Então, nós tivemos a Emenda Constitucional número 100, que tornou também obrigatória a execução das emendas de bancada, né? E, posteriormente, a Emenda 102, que complementou a emenda 100, ela deu nova redação aí para alguns dispositivos constitucionais, né? E trazendo, inclusive, a discussão do orçamento impositivo, né, novamente à tona. Então, esse é o pano de fundo de algumas das recentes alterações constitucionais da matéria, né? De uma forma geral, né, quando se trata de elaboração do orçamento, né, nós temos alguns elementos bastante importantes. O primeiro deles, que eu destacaria, é a questão da rigidez orçamentária, né? Há uma série de receitas que são vinculadas, né, e despesas que também são obrigatórias. Isso faz com que o espaço fiscal para a execução de despesas primárias seja bastante reduzido, ou seja, o espaço de livre alocação, né, no momento de se elaborar a lei orçamentária, ele é bastante reduzido. Hoje em dia, nós temos cerca de 92% dos recursos vinculados, né? E esses contornos são conhecidos justamente por essa denominação da rigidez orçamentária. Ademais, nós temos metas fiscais, né? Resultados primários que precisam ser estabelecidos, né? E são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Em atenção aos ditames da LRF. Então, essas metas fiscais, independentemente de serem metas de superávit ou de déficit, precisam ser estabelecidas, são estabelecidas na LDO e depois geram também condicionantes para a execução e para a gestão de uma forma geral. Como mencionado, nós temos o teto de gastos, trazido por meio da Emenda Constitucional 95, que reduz progressivamente o espaço fiscal para despesas discricionárias e para investimentos. E, por último, dadas essas mudanças constitucionais recentes, nós temos o que alguns autores e a própria mídia têm chamado de parlamentarismo orçamentário e discussões novas a respeito da questão do orçamento impositivo. Em termos de rigidez orçamentária, em primeiro lugar, é importante nós olharmos lá o artigo 167 da Constituição, que veda a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa. Então, essa seria, efetivamente, né, de que não houvesse essa vinculação. Contudo, dada a magnitude de recursos que são destinados para ações e serviços de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, né, atividades da administração tributária, né, na verdade, o que seria a regra, ela se torna
a exceção, né? Então, há uma inversão. Na verdade, você tem parcela significativa dos recursos das receitas já previamente direcionadas e vinculadas a determinados setores, a determinados objetivos. E também despesas que são previamente direcionadas, independentemente da discussão da importância dessas despesas, desses gastos. A questão é que isso gera todo um fenômeno que é justamente dessa rigidez orçamentária. Por conta disso, geralmente, os governos têm trazido regras que procuram desvincular de órgão, fundo ou despesa parcelas da arrecadação da União, né? É o que é conhecido pela desvinculação de receitas da União, a DRU, né? E recentemente, o dispositivo mais recente que tratou desse tema foi de 2016, né? Dada a redação aí dada pela Emenda Constitucional 93, que desvinculou de órgão, fundo e despesa as contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e taxas. Esse aqui é uma ilustração a respeito desse fenômeno aí da rigidez orçamentária, né? Indicando a participação crescente do gasto obrigatório na despesa primária da União. Vejam aí que, segundo elementos constantes, inclusive, dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias, né, neste ano de 2021, nós estaremos chegando a cerca de 98% do gasto obrigatório na composição das despesas primárias da União. Este gráfico também ilustra essa questão da ausência de flexibilidade e da excessiva rigidez que nós temos, condicionantes com as quais nós precisamos lidar no dia a dia, seja de um ponto de vista geral da administração financeira do governo federal e que acabam alcançando também gestores na ponta com a execução das suas políticas específicas. Vejam aí que nesse estudo do Tesouro Nacional, há indicação de que o Brasil seria seguramente aquele país com maior índice de rigidez orçamentária na América Latina, né? E possivelmente do mundo todo. Além dessa questão da vinculação de receitas e de despesas obrigatórias, há um outro elemento que também não podemos deixar de salientar, que é justamente aquele que, em decorrência de decisões que já foram tomadas no passado pelos mandatários eleitos, né, e de investimentos que foram iniciados. Essas decisões pretéritas, elas também condicionam e diminuem o espaço fiscal de novas despesas. Haja vista a necessidade de que se dê continuidade, de que se dê prosseguimento à execução dessas despesas, né, desses investimentos. Isso restringe ainda mais os recursos de livre alocação no orçamento fiscal num determinado ano. Aqui, para que nós tenhamos também uma ideia da diminuição das despesas de investimento, vejam esse gráfico que mostra do exercício de 2007 até 2017 o percentual das despesas de investimento em relação ao PIB brasileiro. Notem que, considerando do início de 2007 até 2017, esse percentual chega ao seu indicador mínimo aí neste último ano. E possivelmente isso continua, né? Esse fenômeno ele vem sendo ampliado por conta, inclusive, da regra do teto, do teto de gastos, né? Essa outra lâmina também mostra aí a evolução da composição da despesa primária do governo federal, explicitando esse fenômeno de crescimento das despesas obrigatórias e da diminuição paulatina e significativa do espaço para despesas primárias, né? O teto de gastos, ele
auxilia a visualização deste problema, por meio do crescimento das despesas primárias, né? Então, no momento em que você estabelece um teto para essas despesas primárias, dado o crescimento das despesas obrigatórias no montante de recursos do orçamento, você tem aí um espaço fiscal cada vez menor para novos investimentos. E por último, nessas condicionantes globais que eu mencionei inicialmente, nós temos aí esse fenômeno que tem sido convencionado, que se convencionou chamar de parlamentarismo orçamentário, indicando basicamente nesses dois últimos exercícios uma ampliação significativa do poder ali representado pelas alterações feitas na peça orçamentária pelo relator geral da Comissão Mista de Orçamento, né? Vejam que nesse orçamento de 2020, como exemplificado aí em tela, né, cerca de 30 bilhões de reais utilizaram essa rubrica do relator geral, que é o RP9, né, o resultado primário 9, é uma indicação de que esses recursos foram colocados ali pela emenda do relator geral, gerando uma série de consequências que mais adiante nós poderemos discutir em termos de qualidade de gasto. Vejam esse mesmo fenômeno sob uma outra visualização. Vejam que em 2017, 2018 e 2019, nós tínhamos as emendas individuais e as emendas de bancada, prioritariamente. E nesses dois últimos exercícios, como eu salientei, vejam a importância e o poder que passa a enfeixar o relator geral do projeto de lei orçamentária anual, né? Recursos significativos têm sido destinados e alterados no parlamento por meio de atuação do relator geral do PELOA, né? Parcelas significativas dos recursos de investimento, que são pequenos, dado o montante de recursos do orçamento como um todo, dada essa questão da rigidez orçamentária mencionada, mas vejam o poder que passa a enfeixar aí o relator geral do PELOA, trazendo consequências bastante significativas em termos de restrições do ponto de vista de gestão e de gerenciamento da lei orçamentária e da sua execução. Vista essas condicionantes globais, né, que eu procurei salientar alguns dos elementos que dão contornos para a questão do processo orçamentário e que terão impacto na qualidade do gasto, em termos de gestão, em termos de governança, vamos verificar de que forma ocorre a elaboração, de um ponto de vista mais micro, né, do poder executivo dessa peça orçamentária. Então, inicialmente, nós temos que a Secretaria de Orçamento Federal, ela, hoje, no Ministério da Economia, ela define diretrizes estratégicas, parâmetros quantitativos e normas para a elaboração do orçamento, da Lei Orçamentária Anual. E ela divulga e define esses limites, que serão utilizados para o detalhamento das programações orçamentárias de cada um dos ministérios integrantes aí do governo federal. Esses órgãos setoriais, como são chamados, por sua vez, fixarão diretrizes setoriais para que as suas unidades orçamentárias, integrantes dos respectivos ministérios, elaborem as suas programações, as suas propostas orçamentárias, que serão consolidadas pelos órgãos setoriais. E, posteriormente, serão essas propostas remetidas à Secretaria de Orçamento Federal para consolidação e formalização do projeto de lei, com posterior envio, em 31 de agosto, ao Congresso Nacional. Então, essa é uma dinâmica geral do que acontece em termos de elaboração no governo federal, né? E, num primeiro momento, algo bastante conhecido para aqueles que lidam com a gestão diariamente são os conflitos entre ministérios setoriais e Ministério da Economia, dada
a peculiaridade das suas atribuições e a perspectiva diferenciada, a ótica diferenciada por meio do que cada um desses órgãos utiliza, né, se vale para poder olhar e elaborar a sua proposta. O principal incentivo dos ministérios setoriais é a expansão dos gastos, né? Se você recebe uma pasta e uma incumbência em termos de política setorial, nada mais usual do que solicitar recursos adicionais para que você possa ampliar aquela determinada política setorial, né? Para que você possa ampliar a execução do orçamento, para que você possa ampliar as entregas, aumentar as entregas. Ou seja, quanto maior o orçamento da pasta, maiores são a influência e os dividendos políticos daquela pasta, né? Então, há um incentivo para que os ministérios setoriais, nas discussões com os órgãos centrais, os ministérios da área econômica, solicitem sempre recursos adicionais para conseguir implementar adequadamente e expandir essas políticas setoriais, né? Então, os ministros setoriais, eles se beneficiam diretamente da expansão dos gastos das suas pastas. Por outro lado, eles retiram pouco benefício do maior equilíbrio das contas públicas. O maior equilíbrio das contas públicas é uma atribuição dos órgãos centrais que cuidam das contas públicas, né? Hoje, nós temos o Ministério da Economia, né, que congrega ali atribuições que já foram do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda. Então, hoje, dentro do Ministério da Economia, há ali a concentração em termos dessa discussão e dessa verificação do equilíbrio das contas públicas. Essa é a principal atribuição dos ministérios, desses órgãos centrais, né? Desta forma, esses méritos de redução do déficit público, da trajetória sustentável da dívida, de níveis inflacionários adequados, eles são atribuídos aos ministérios da área econômica, né? Os ministros setoriais pouco se beneficiam desse maior equilíbrio das contas públicas. Eles não têm muito incentivo para se preocuparem com essa dinâmica mais global, né? E ainda temos um elemento característico do nosso sistema político, que é justamente o fato de, no presidencialismo de coalizão, como se convencionou chamar, né, você distribuir pastas ministeriais para aqueles partidos que integram a base do governo e que, portanto, favorecem e auxiliam a aprovação no Congresso das medidas, pacotes e leis de interesse dos mandatários que foram eleitos, né? Então, toda essa dinâmica mostra como que, do ponto de vista de elaboração da peça orçamentária, né, essa questão da gestão, da qualidade do gasto, como que ela se dá, né, do ponto de vista de elaboração. Há pressões por gastos, então, né, que repercutem no Ministério da Economia, mas também repercutem na Presidência da República. Afinal, esses parlamentares da base de apoio, eles também têm interesses, né, e pressionam igualmente a Presidência da República a favor de setores que eles representam. Por exemplo, bancada da saúde, bancada ruralista, bancada sindical. Então, há uma série de pressões por gastos por parte desses ministérios setoriais, por parte de integrantes da coalizão de governo, né? Isso gera condicionamentos para discussões acerca de qualidade de gasto, de eficiência alocativa, né? Entre outras, né? Olhando essa questão de um outro ponto de vista, né, sob um outro enfoque, nós temos que, ao elaborar a peça orçamentária, ao discutir os programas que constarão da peça orçamentária, da lei orçamentária, o Poder Executivo faz uma discussão em termos de elaboração desses programas, muitas vezes marcada
por uma das principais ferramentas aí utilizadas, que é justamente o marco lógico, né? Ela é uma das principais metodologias que é difundida, né, em termos de planejamento, monitoramento e avaliação de programas e projetos. E nada mais é o marco lógico do que uma estrutura de implicações de lógicas de causa e efeito em relação a um determinado problema. Então, você verifica um determinado problema setorial, então, por exemplo, necessidade de ampliação de escolas públicas, por exemplo, você verifica para desenho da intervenção e construção do programa, que intervenções são necessárias, que ações são necessárias, o que diminui aqueles problemas daquele determinado setor, daquela determinada área. Então, você constrói essa árvore de problemas, né, uma série de relações de implicações de causa e efeito, procurando desenhar que ações e que intervenções são necessárias para a mitigação daquele problema que foi apontado e que foi selecionado como algo importante de ser verificado por parte do governo e de ensejar uma resposta em termos de atuação governamental. Então, os programas que constarão do plano plurianual e que terão esse detalhamento na lei orçamentária anual, eles passam, todos eles, por essa discussão, por uma discussão em termos de gestão, em termos de indicadores, em termos de metas, de objetivos, que são desenhados e elaborados pelo Poder Executivo, para que esses contornos, para que o desenho dessa intervenção possa se dar de uma maneira a alcançar de forma eficiente, eficaz, efetiva, resultados com vistas a se minorar esse problema, né? O programa orçamentário, ele nada mais é do que justamente essa organização dessa ação governamental, procurando concretizar objetivos pretendidos que estão aí estabelecidos no plano plurianual, que também traz indicadores que permitirão a aferição do desempenho desse mesmo programa. Então, vejam só, de um ponto de vista micro, podemos dizer assim, há todo um trabalho por parte das equipes setoriais, das equipes ministeriais que trabalham na gestão pública para o desenho de programas que constarão dessa peça orçamentária e que depois deverão ser implementados, né, para alcançar objetivos, sendo mensurados por meio de indicadores, tendo metas associadas, para que você possa realizar de uma maneira eficiente, eficaz, efetiva, as entregas públicas em relação a determinado programa. Um exemplo de um programa aí que consta do PPA. Nós temos esse programa, 6014, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios no Bioma. Vejam que ele tem uma diretriz, tem um órgão responsável, tem recursos que lhe foram consignados e que constam da lei orçamentária, ele tem um objetivo, reduzir o desmatamento e os incêndios nos biomas e aperfeiçoar o controle ambiental, tem uma meta associada a esse objetivo, a esse programa, redução do desmatamento e dos incêndios nos biomas em 90%, a unidade de medida, descritor de desempenho, linha de base, data de referência. Ou seja, por meio do marco lógico, você discute as implicações de causa e efeito, desenha esses programas, faz com que eles sejam previstos no PPA, depois detalha esses mesmos programas por meio de ações orçamentárias que constam da lei orçamentária, e depois você tem o envio desse projeto para o Congresso Nacional, né, que fará, logicamente, as suas alterações. Mas o que eu queria destacar, então, nessa primeira parte da elaboração pelo Executivo, é que nós temos condicionantes macro, né, que limitam e trazem condicionantes em relação àquilo que pode ser feito em termos de alocação na peça orçamentária. E, posteriormente, de um ponto de vista mais gerencial, nós temos também todo um trabalho feito pelas equipes em termos de gestão para a posterior implementação desses programas orçamentários, né? Em relação à apreciação e alteração do legislativo, nós temos regras
estabelecidas aí na Constituição. Sabemos que uma das grandes inovações saudada e tida como uma das principais inovações da Constituição Cidadã foi justamente a prerrogativa de os parlamentares alterarem o projeto de orçamento mediante o mecanismo de emendas, né? Mas há uma série de restrições e de condicionantes também na utilização dessas emendas parlamentares. Elas não podem reduzir dotações para pessoal, transferências constitucionais, serviço da dívida pública, devem indicar os recursos para nova despesa, ou seja, em princípio, elas não poderiam ampliar o nível total de gastos, né? Contudo, né, por meio de dispositivos também previstos na Constituição, né, há mecanismos que permitem que ocorra essa ampliação do nível de despesas no projeto de lei do Poder Executivo, por parte do Parlamento, né? Então, o dispositivo que prevê a possibilidade de o Legislativo, de o Parlamento corrigir erros e omissões, faculta que, por meio de critérios técnicos, né, o Legislativo aponte erros ou omissões na sua avaliação em relação às estimativas de receitas que foram repassadas pelo Poder Executivo e que foram utilizadas para a elaboração da peça orçamentária, né? E isso permite que novas despesas sejam acomodadas na peça orçamentária por parte do Legislativo, né? E isso também traz um outro elemento importante. Essa possibilidade de emenda, de modificação que possui o Congresso Nacional, faz com que, mesmo os ministérios, né, aqueles mesmos que disputam em alguma medida para a ampliação das suas dotações, para a ampliação dos seus recursos na peça orçamentária, que esses mesmos ministérios que discutem essa dinâmica com os órgãos centrais encarregados do controle do gasto público, permitem que esses ministérios façam lobby a favor das suas emendas lá no Congresso Nacional, né? E qual a rubrica mais alterada pelo Congresso? Sem dúvida nenhuma, investimento, inclusive em função das restrições aí que eu havia mencionado anteriormente. Vamos ver como que isso aparece no dispositivo constitucional. Então, nós temos lá no artigo 166, no parágrafo 3º, que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas. Primeiro, se forem compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, respeitando, inclusive, e logicamente, as metas fiscais que estão ali estabelecidas. Além disso, tem que indicar os recursos necessários, mas não podem, como já mencionei, incidir sobre dotações para pessoal, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais. Por outro lado, aí achurado em vermelho, como eu mencionei, há a permissão de que as emendas incidam, né, ou atuem para a correção de erros ou omissões, que é o que tem ocorrido em relação, principalmente, à questão de estimativas de receita que são utilizadas pelo Executivo e que, posteriormente, são majoradas no Poder Legislativo. Eu trouxe para vocês, para ilustrar essas modificações, a diferença entre as receitas previstas no projeto de lei orçamentária anual e na lei orçamentária anual efetivamente aprovada. Vejam aí que desde 2000 até este ano, sempre, né, com exceção de 2 anos, 2009 e 2019, sempre há uma alteração para maior das estimativas de receitas com as quais que foram utilizadas pelo Poder Executivo. Isso chegou em 2016, por exemplo, na ordem de 50 bilhões de reais. Então, é lógico que há uma defasagem temporal que também traz elementos aí importantes de serem analisados, né? O fato de o Poder Executivo elaborar a peça orçamentária entre maio, junho, e ter que remeter isso no final de agosto para o Congresso Nacional e portanto, que o Congresso Nacional tem elementos mais atualizados acerca de inflação, de crescimento de PIB,
de projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, naturalmente faz com que eventuais alterações ali ocorram, dada essa defasagem temporal entre o momento de elaboração da peça orçamentária e o momento de apreciação dessa mesma peça orçamentária no Poder Legislativo. Mas chama a atenção nessa dinâmica de sempre haver essa alteração, essa reestimativa dos valores das receitas a maior no Poder Legislativo, né? Como eu mencionei, houve, por meio da Emenda Constitucional 95 do teto de gastos, o estabelecimento de limites individualizados para as despesas primárias, né? E isso, de alguma maneira, deveria ter trazido, ou poderia ter trazido, né, dada a dinâmica anterior que eu evidenciei por meio desse gráfico, né, alguma alteração na dinâmica de alteração da reestimativa da receita. Por quê? Porque se não é possível gastar mais do que determinado limite que está estabelecido na peça orçamentária, não faria sentido você ampliar essas receitas, dado que há um limite para as despesas primárias que já se sabe de antemão qual é. Por mais que novas receitas possam ser incorporadas, não haveria espaço fiscal, dada a emenda de gastos, né, o teto de gastos, para que novas despesas fossem acomodadas, né? Mas ainda assim, embora de uma maneira menor, vejam no gráfico, né, a partir da edição dessa emenda, então em 2017, 2018, 2019, 20 e 21, houve ali realmente uma diminuição na reestimativa de receita, mas ainda assim ela ocorreu, né? Só para salientar esse aspecto aí, que me parece também importante e digno de menção. No Legislativo, a tramitação do projeto de lei orçamentária anual, assim como do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ocorre na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, né? É esta comissão permanente responsável pela análise dos orçamentos enviados pelo Poder Executivo. Então, a composição é de 84 membros, né, 63 senadores, 63 deputados e 21 senadores, seguindo o critério de proporcionalidade partidária. Tem um presidente e 3 vices, e o presidente da CMO designa o relator geral, que é esse que eu já mencionei, né, que tem enfeixado cada vez mais, e notadamente nos 2 últimos exercícios, poderes bastante importantes. Isso nos remete a casos e escândalos de corrupção, embora não seja uma indicação de que isso ocorra, mas que poderia ocorrer, mas a história nos mostra que quando houve essa concentração excessiva de poderes na mão do relator geral, isso ocorreu em 93, por exemplo, nós tivemos aí o famoso escândalo dos anões do orçamento, né? Então, por isso, e em função da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que foi instituída, né, para analisar esse escândalo, houve uma série de modificação para que não permitisse a reeleição e a continuidade desse relator geral, do presidente da CMO, por exemplo, que se revezavam nesse cargo, né, para dar um destaque em termos da importância dessa figura do relator geral e de como isso na história também ocorreu. O fato é que hoje nós temos um relator geral que tem poderes bastante expressivos em termos da designação e da indicação de recursos de investimento na peça orçamentária. Vejam aí uma notícia de O Globo, do ano passado, em que discutia-se exatamente isso, que o relator geral, na oportunidade, deputado Domingos Neto, teria mais poderes do que 6 ministros acerca de verbas federais. Por quê? Porque, por meio dessa indicação de recursos, né, da sua lavra, mais de cerca de 30 bilhões de recursos foram ali atribuídos e designados, né, na peça orçamentária por meio da emenda de relator.
E aí a gente volta justamente àquela questão que eu salientei inicialmente, do que tem sido chamado de parlamentarismo orçamentário, né, com recursos significativos sendo aí atribuídos na peça orçamentária por meio das emendas do relator geral, notadamente em 2020 e 2021. E de um ponto de vista específico, né, nós vimos que os programas que são objeto de discussão no Poder Executivo, sobre uma ótica de elaboração de árvore de problemas, né, pensando a criação de indicadores de desempenho, de metas, de objetivos, de uma série de elementos para que depois o controle externo possa acompanhar os resultados desses programas, né, como que isso ocorre em termos de alteração no legislativo. Então, eu trouxe aí um exemplo. No PELOA de 2020, por exemplo, novamente trazendo um programa aí do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos um programa que tem essa nomenclatura, 1043, Qualidade Ambiental Urbana. Percebam que, no momento de elaboração do PELOA, esse programa tinha o valor de R$2.664.000, né? E por meio de um localizador, que é esse achurado em cinza, né, que é essa indicação numérica aí 0001, né, esse programa seria executado de um ponto de vista nacional, né, haveriam 7 ações implementadas, né, 7 programas, planos ou ações de melhoria da qualidade ambiental urbana que seriam executadas, né, e com esses recursos que estão aí identificados, né, cerca de 2,5 milhões. Percebam o que acontece dada a dinâmica própria de discussão no legislativo. Nós tivemos que alguns aspectos, né? Em primeiro lugar, os recursos globais desse mesmo programa foram bastante ampliados no Poder Legislativo. Esse programa, então, que tinha cerca de 2,6 milhões, ele passou a ter, depois do processo de emendamento no Congresso Nacional, 11,9 milhões de reais. Né? Mas percebam outro elemento. Do ponto de vista da implementação nacional desse programa, que tinha produtos associados, né, e objetivos específicos pensados e discutidos quando da elaboração da peça orçamentária, vejam que houve redução da dotação dessa ação de caráter nacional. Ou seja, antes nós tínhamos 2,5 milhões, isso decaiu aí para 2,3 milhões mais ou menos, mantendo a mesma meta física de 7. E outro elemento que dá um caráter e ilustra de uma forma bastante expressiva a atuação parlamentar, foram instituídos subtítulos, né, para esta ação orçamentária em diversos estados, né, com vistas a se prever recursos para estados e municípios, né, de interesse de parlamentares que fizeram esse emendamento. Então vejam que foram consignados recursos para o estado do Tocantins, do Maranhão, do Ceará, Pernambuco, né, e uma série de outras localidades. Houve aí o acréscimo, então, de outros 8 subtítulos, né, de localização física com novas metas. Imaginem, do ponto de vista de gestão, as implicações associadas a isso. Você pensou um programa, desenhou esse programa, tinha metas associadas, indicadores de desempenho, e posteriormente isso foi significativamente alterado, né, no Poder Legislativo. Quais são as implicações disso do ponto de vista específico de gestão? São inúmeras, né? Há todo um replanejamento, um direcionamento de esforços, dada as equipes que serão encarregadas da implementação desse programa, para avaliação desses programas, para acompanhamento desses inúmeros subtítulos que foram acrescidos, né, das implicações em termos de recursos que foram reduzidos com metas mantidas, né? Há uma série de aspectos gerenciais
que não são reconhecidas, dada a atuação parlamentar própria e específica, né? Os parlamentares, eles atuam visando direcionar recursos para suas bases eleitorais de uma forma bastante acentuada. E, não necessariamente, esta forma de atuação, essa forma de emendamento, dialoga com a forma de elaboração da peça orçamentária, né? Não se trata aqui de uma discussão que pode ser feita e deve ser feita, de uma discussão bem mais ampla, mas são lógicas diferentes e que geram constrangimentos para a gestão, para a qualidade do gasto, que é o objeto de nosso exame. Então, além das condicionantes macro, como eu tinha mencionado, há essas condicionantes específicas, dadas dinâmicas específicas e diferenciadas, né, utilizadas seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Legislativo, dentro do Poder Executivo, por órgãos diferentes que têm visões lógicas, critérios, incentivos diferentes também, né? Dado se for um ministério setorial ou se for um ministério da área econômica. E depois, trazendo elementos que geram uma complexidade ainda maior em termos de implementação desses orçamentos, nós temos a implementação pelo Poder Executivo, que precisa, até 30 dias após a publicação do orçamento, verificar, estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, né, de acordo com o ditame da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo e outro bastante importante, que é aquele que identifica a necessidade ou que prevê a necessidade de um contingenciamento caso a realização da receita não comporte o cumprimento de metas de resultado primário que foram estabelecidas na LDO e que geram condicionamentos e restrições para os gestores no âmbito federal, também estadual e municipal. Então, caso ao final do bimestre você perceba que a realização de receita não comporte aquele alcance das metas que foram estabelecidas, qual a necessidade? Limitação de empenho e movimentação financeira. Isso pode se dar tanto pela frustração de receitas, como por um acréscimo de despesa obrigatória. Então, percebam que tanto uma estimativa conservadora do Poder Executivo em termos de receitas, né, quanto esse aumento por parte do Legislativo, se isso ocorrer, se der sem embasamento técnico, vai gerar obrigatoriamente e adiante algumas restrições, alguns condicionamentos, né, e haverá necessidade de um contingenciamento em relação a essas receitas que foram majoradas e que não encontram, caso essas receitas que tiverem sido majoradas não encontrem amparo fático, real, na realização de receitas. Por outro lado, caso despesas obrigatórias não tenham sido adequadamente previstas na peça orçamentária, isso também gerará, inevitavelmente, a necessidade de contingenciamento, prejudicando a implementação e execução das programações orçamentárias previstas pelos ministérios setoriais, né, gerando uma série de restrições que podem prejudicar, em alguma medida, né, ou de forma, inclusive, bastante significativa, a implementação daquilo que tinha sido planejado pelo gestor público quando da elaboração da peça orçamentária. E ainda, trazendo elementos de complicação e de complexificação adicional, nós teremos, posteriormente, a atuação dos órgãos de controle externo, que vão verificar se aqueles programas que foram pensados, elaborados, para os quais foram estabelecidas metas, indicadores de desempenho, unidades de produto, né, pelo Poder Executivo, se eles estão sendo bem executados. Então, entram aí os órgãos de controle externo com essa atribuição de fiscalização da eficiência, da gestão pública, da implementação dos programas, também, inclusive, do cumprimento das metas de resultado fiscal. Então, uma série de fiscalizações, de acompanhamentos serão realizados pelos órgãos de controle. Trouxe aí um exemplo, né, de recomendação, como eu citei, exemplos de programas e de programações do Ministério do Meio Ambiente. Vejam aí esse acórdão do TCU, que
determinava, né, recomendava, melhor dizendo, ao Ministério do Meio Ambiente que revisse os seus indicadores de desempenho dos programas temáticos, né, e as metas correspondentes, de forma que esses indicadores e metas traduzissem os objetivos do programa, trazendo elementos mostrando que, por vezes, esse desenho pode não ter sido adequadamente feito quando da elaboração da árvore de problemas, quando da elaboração do programa orçamentário, mas também podem ter sido objeto de alteração pelo legislativo, trazendo implicações para o gestor, né, que depois terá que responder aos órgãos de controle pelo não cumprimento de metas que muitas vezes não foram estabelecidas por eles mesmos, né? Nesse mesmo sentido, como exemplo, aí uma auditoria programada da função gestão ambiental pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo, em 2019, acompanhando todos esses programas orçamentários, esses indicadores, essas metas, essas unidades de medida, né, acompanhando e fazendo recomendações no sentido de que os gestores alterem esses indicadores para refletir eficiência, eficácia e efetividade das ações, revisem os programas, as ações, os produtos, as unidades de medida que foram previstas no PPA, executem adequadamente ações orçamentárias que estavam previstas. Portanto, né, e com isso eu encerro esse panorama geral a respeito das implicações e das condicionantes gerais e específicas, né, em termos de gestão, de qualidade de gasto e dos desafios que os gestores públicos lidam diariamente ao receberem aí um encargo, ao assumir uma determinada tarefa à frente de um determinado ministério setorial, né? Então, querendo ou não, terão que acompanhar e dar a devida atenção para toda essa fiscalização da eficiência, da eficácia e da efetividade realizada pelos órgãos de controle externo, né? Então, meu objetivo aqui foi trazer alguns desses elementos, né, gerais, né, das alterações significativas que estão sendo feitas no processo orçamentário e pontuar para vocês alguns dos elementos de discussão, de debate, de reflexão, né, para que a gente possa entender os desafios e a complexidade com a qual os gestores lidam no seu dia a dia, né, procurando atender da melhor maneira possível aí a essas determinações dos órgãos de controle, aos programas que precisam ser implementados, com vistas a produzir um resultado que seja bom e exitoso para a sociedade no final das contas, né? Acho que era isso, professor Conte. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Como esperado, só foi uma demonstração aí da sua capacidade e competência e conhecimento do direito financeiro e da gestão pública. E foi importante destacar aqui, e acho que isso que é mais relevante para chamar a atenção daqueles que assistiram, que poucos sabem que as principais funções do orçamento, elas são de planejamento, gestão, controle e transparência. Então, fica muito evidente, por tudo que foi dito aqui, dessas funções que o orçamento exerce como instrumento de gestão, principalmente, né? Então, a importância da elaboração e da forma de condução da peça orçamentária, ela impacta diretamente na questão da gestão. Ela é um instrumento fundamental e importantíssimo em termos de gestão. E aí a importância que se tem que ter, né, para poder levar a sério a lei orçamentária, elaborar uma boa lei orçamentária e fazer com que ela seja realmente um instrumento útil para o aperfeiçoamento da gestão e, por consequência, da qualidade do gasto, né? Acho que ficou muito claro isso, todos que ouviram isso tiveram a plena ciência disso. Então, eu agradeço muito, Rodrigo, muitíssimo obrigado. Nós vamos debater com os alunos, mas, para fins de registro da aula, vamos encerrar aqui a apresentação da aula e depois começamos os debates com os alunos. Então... Perfeito, professor. Eu que agradeço aí a oportunidade de trazer algumas reflexões para a discussão. Com certeza.
Extremamente útil, Rodrigo. Muito obrigado.